esse é um conceito, sucesso cliente, que nasceu dentro da Salesforce. Salesforce é um software, um sistema, um CRM. O que é o CRM, para quem não está assistindo e não sabe? É um sistema que ajuda o vendedor a se relacionar com o cliente, com o prospect, para que ele consiga vender para o cliente. Então, a Salesforce inventou esse processo, digamos assim, na época, porque ela estava quebrando. Isso foi mais ou menos em 2004. Ela teve o melhor ano da vida dela em 2003 e depois, em 2004, ela teve o pior. Porque ela vendeu naquele ano, foi para a bolsa, fez expansão para a Europa e naquele ano, e no ano seguinte, ela perdeu 96% de todos os clientes que ela tinha. Então, tipo assim, ela foi do céu ao inferno. E ela começou a entender que ela precisava fazer algumas modificações dentro da gestão. E dentro das modificações foram duas. Uma é que eles precisavam ensinar as pessoas, o cliente, a manusear aquele produto. Porque o Salesforce, para quem não sabe, ele é o sistema mais caro que tem dentro dos seus concorrentes. Então, por exemplo, pegar, sei lá, a Apple pegar o iOS, o Apple, pegar, sei lá, o celular Redmi aqui, o meu, sei lá. Tipo, são marcas, é muito caro, né? E, tipo, mais barato, digamos assim. Era a mesma coisa, o CRM, o top sempre foi a Salesforce. Só que o que acontece? As pessoas aderiam, começavam a utilizar o sistema e elas... era muito caro e elas mexiam só numa coisa, que era cadastrar clientes. O que tu pode fazer numa planilha, pode fazer num papel. Aquilo. Pois é, o sistema ele geralmente existe para que tu consiga trabalhar aqueles dados com inteligência, né? E com um esforço menor. O sistema costuma automatizar muitas partes do processo, então, tipo, tu tem várias abinhas lá para mexer, se tu só alimentar uma delas, tu tá alimentando uma página do Excel, basicamente, né? É isso aí. Só que as pessoas não sabiam, a gente não sabe. Ainda mais naquela época, 2004, 2003, tipo, recente tinha chegado. 2001 tive o meu primeiro computador. Então, tipo, recém as pessoas estavam aprendendo a mexer naquele negócio. O software as a service, como tu falou, que é assinatura, né? Então, Netflix, por exemplo, eu vou lá, faço uma assinatura, passo meu cartão. Aquilo é software as a service, onde fica disponível para mim a qualquer hora. O Salesforce foi o primeiro sistema no universo a ser assim. Então... Tá ali errado, será? 2003 bombou, só não soube entregar em 2004. Isso, porque as pessoas entravam, não entendiam como mexia. Isso aqui eu tô pagando uma fortuna, um caminhão de dinheiro. E aí elas cancelaram esse contrato. Esse foi um ponto. E o outro ponto foi... Então eles ensinaram, uma das questões que eles resolveram foi... Então a gente tem que ensinar essas pessoas a usarem o produto. E eles aprenderam isso com quem? Com a Apple. Porque a Apple, quando tu compra algo, tem aquela lojinha, tem aquele... onde eles dão instrução no final da loja, normalmente da loja da Apple, que eles te ensinam, tu sai dali, tu compra e eles já te ensinam a manusear o produto. Então eles se basearam nessa metodologia da Apple e trouxeram para o cenário deles. E outra coisa foi a comunicação deles. Eles perceberam que eles tinham que comunicar de forma diferente. Porque se eles falassem que eu tenho um sistema que tu pode fazer o cadastro do cliente e vai te ajudar a vender, eles estariam se equiparando a qualquer outros, tipo SAP, que é o concorrente, ou enfim, tem vários outros concorrentes, da Oracle também. E eles não podiam, eles queriam se posicionar de uma forma diferente. Então o que eles começaram a fazer? Eles aplicaram o mesmo Golden Circle, que é uma técnica de comunicação onde a comunicação acontece de dentro para fora. Eu não digo, por exemplo, que eu vendo, sei lá, um sistema, mas eu vendo tempo livre com a tua família em casa. Ou eu vendo que minha empresa ela é pautada, por exemplo, pela igualdade. Então ela começa a vender, a fortalecer a comunicação mais voltada pela transformação, benefício, pela causa, aquela causa de fato na vida das pessoas. Menos racional e mais emotivo. Isso. Lado emocional. Exatamente, com o intuito de desenvolver o que a gente chama de lealdade emocional. Nossa, eu tô com um papo muito técnico, se é que o pessoal tá entendendo. Não, mas tá. Em casa, tá legal, tá legal. Então, essas duas coisas, a lealdade emocional através da comunicação que começa dentro do marketing e que causa os clientes que têm lealdade emocional, eles indicam daí. É uma mudança de mindset também no momento de contratar aquele serviço, né? Exatamente. O que tu chama de lealdade emocional? Lealdade emocional é aquele cliente, porque existe o cliente satisfeito e existe o cliente com lealdade emocional. O cliente satisfeito, beleza, ele gosta de ti, ele fica ali
está satisfeito e fica na dele. O cliente com lealdade emocional, ele tende a indicar para mais pessoas, ele tende a divulgar muito a tua marca por conta própria. Então, tu desenvolveu uma conexão emocional porque muitas vezes é através da emoção. Então, tu une não fatores racionais, mas emocionais. Então, hoje, por exemplo, qual é o posicionamento da Salesforce? Que foi lá onde nasceu toda essa história. Depois eu vou explicar um pouco a minha filosofia, que é um pouquinho diferente dessa. A Salesforce hoje, se tu for entrar no site dela, a primeira coisa que tu vai ver é que eles defendem a igualdade. Então, o que vai acontecer? Eles vão juntar um grupo de usuários, de clientes que defendem isso no mundo. Mas eles não só defendem isso, como eles transpiram. Por exemplo, tem programas de igualdade, tipo, os salários são os mesmos, tem questões de gênero, tem... Enfim, tem todo um socialismo do... Não é da boca pra fora. Não é da boca pra fora, isso aí. Então, basicamente, voltando lá para trás, onde que nasceu, existem controvérsias sobre essa história, mas é a mais conhecida, então essa que eu estou falando aqui. A Salesforce criou um processo relacionado aí à educação do usuário, utilizar o produto e o serviço, para que ele tenha o resultado que ele espera, a partir da venda, porque marketing e vendas faz uma promessa. Cliente, eu vou te prometer fazer isso ou aquilo com o meu sistema. Tu vai conquistar tal coisa se tu usar. Isso, só que detalhe, se tu deixar para o cliente, ele talvez não vai ter a capacidade de atingir aquilo. E aí o que acontece? De quem que é a responsabilidade? É do sistema. E aí o cliente vai falar mal do sistema porque não atingiu, mas só que estava na mão dele, só que daí tu não ensinou ele, enfim. Então, uma responsabilidade quer manter o cliente, né? Compartilhada. É tu. E aí o que acontece? A Salesforce inventou um processo dentro disso, e aí outras empresas software as a service começaram a adotar. Então aí hoje, por exemplo, a gente pode dizer que, segundo o LinkedIn, essa profissão, essa carreira é considerada uma das 5 de maiores crescimento no mundo. Então está explodindo assim. E aí eu disse que eu falo bastante, né? Não, a gente vai te cortando aqui, vai tirar umas no dedo. Aí indo para a pergunta dele, porque está relacionada à experiência do cliente e a sucesso do cliente, né? Porque isso é o que mais tem de nebuloso assim, nesse universo. E não que exista um conceito fixo, tipo, tem que ser isso ou aquilo. Tu faz o que for melhor para o teu contexto, que melhor que gera grana para ti. Então eu sempre digo isso, mas o que acontece? Como que eu vejo isso? E tem correntes que vêm de forma diferente. O que é errado? Por exemplo, eu fui visitar uma grande empresa financeira em São Paulo e ela trata como é que ela trata a questão de sucesso do cliente e experiência do cliente? Ela simplesmente diz o seguinte, o meu time de sucesso do cliente é o time que vai fazer pós-venda para clientes B2B, empresa. Então, eu sou um banco, digamos assim, eu vou vender, sei lá, para orgânica, vou vender para... Enfim. Beleza, quem está ali fazendo a pós-venda é considerado sucesso cliente. Agora, quem está fazendo a venda direto por Estevão, por exemplo, consumidor final, né? Aí é CX, que eles chamam Customer Experience, experiência do cliente. Só que, tipo, não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada. E esse é um conceito que se criou assim muito. Sucesso do cliente é pós-venda. CX é pós-venda também, só que por um outro viés. Então, o que é sucesso do cliente e o que é experiência do cliente? Desculpa só, mas pensando do ponto de vista da empresa, faria sentido, eu estou falando uma grande bobagem, mas faz sentido porque se aquela pessoa virou minha cliente, aquela empresa está comigo, é o meu sucesso, na verdade, não tá ligado ao sucesso da empresa e não ao sucesso do consumidor usando o serviço ou produto da empresa, sabe? Talvez por isso exista, não sei se faz sentido para vocês, minha linha de raciocínio, não sei se eu... Faz sentido o que você está falando, só que o que acontece, não é só isso, é isso, sim, então faz sentido tu fazer pós-venda porque às vezes o cliente chegou num momento onde ele, por exemplo, ele não consegue crescer mais, ele quer. E aí tu tem que oferecer um outro remédio para ele mais forte, digamos assim, né? E aí tu vai lá, para te crescer mais, tu precisa colocar esse... Então aí ele compra. Então a pós-venda faz parte desse processo. Mas só que dizem que é isto, e não é, porque é um outro universo de coisas. Mas aí aonde que eu quero chegar? Então quando eu estou falando de experiência e de sucesso cliente, as duas coisas em um dado momento se conectam. O que acontece? O que é sucesso para o cliente específico, né? Sucesso para o cliente é eu entregar um resultado de acordo com as expectativas do cliente.
E se esse resultado ele não tiver de acordo com as expectativas, não, eu acho que vou desenhar aqui alguma coisa na minha mão. Então, uma mão a 20 centímetros acima da outra, galera que nos escuta. Então, o que acontece? O cliente ele entra na empresa, se tu não alinha a expectativa com ele vai criar qualquer expectativa. E ele vai estar aqui, ó, lá em cima. E a expectativa, sabemos, anotem aí, é a mãe da merda. Isso, exatamente. Posso tatuar isso? Pode. Na testa. Isso é bom, hein? Tu não usa isso nas tuas apresentações? Eu aprendi isso Vou adotar. no meu último ano de Pode faculdade. Eu aprendi isso no meu último ano. Pode anotar. Isso na recepção. Tá anotado no capítulo 7. Anotado no capítulo 7 do Colaborama. A mãe da merda. Ah, mãe, isso é bom. Não, essa aí surgiu Uma colega minha de faculdade me falou, a gente estava terminando os convites da formatura e tal, e cada um de nós escolheu uma frase, né, pra falar. E a Flavinha, você tá ouvindo ela, a Flavinha vai lembrar. Ela disse... A minha eu quero trocar, será que dá tempo? E eu com os convites todos impressos, eu digo, acho que não dá, né? Não, eu quero, bota aí, ó, a expectativa é a mãe da merda. E eu... Mas eu tatuei no coração, porque essa é uma que se aplica, ó. Não foi pro convite, mas foi pro coração. Não foi pro convite, mas foi pro coração, porque essa aí é...